Salve, amigos do Aposentado Rico! Estamos de volta após um período que, infelizmente, tivemos uma baixa semana passada, né, Júlio? Tínhamos um convidado aqui especial para entrevistá-lo. E na noite anterior ao episódio, a gente recebeu a notícia que, em função de um problema familiar, nosso convidado não poderia estar presente. E aí, o que aconteceu? Não tínhamos tempo hábil de preparar o episódio. Recesso forçado. Recesso forçado. Mas cá estamos nós, vamos ver. A Cris, inclusive, já nos chamou aqui, dizendo quando é que vai sair o episódio 53. Ela sempre me cobra no WhatsApp. Então... Não é mais só vontade nossa agora. Cris, episódio 53 tá na mão. Entrando no ar, né? Estamos de volta. Não largamos vocês. Não vai ser fácil, vocês vão ter que nos aturar, né? Até tentamos, mas a pressão tá grande. A pressão tá grande, vocês vão ter que nos aguentar. E seguimos firmes e fortes. Vamos falar sobre dinheiro hoje, gente? Vamos. Alexandre, Vamos lá. vamos falar sobre o quê? Olha, como eu tô fazendo exatamente hoje 20 anos de casado, vamos falar de dinheiro para casais, então? Opa! Hoje, hoje o tema é para pegar fogo. É delicado, aqui, né? É hein? delicado. Sabe por que é delicado? Por quê? Porque falar de dinheiro entre casal não é trivial. Chegou a rimar. Hã? Como nós não temos nenhuma das esposas aqui, vai ser barbada pra gente falar. Só que depois eu quero Nossa ver como opinião é vocês que vai assistirem. valer. Vitor, depois, por favor, esse episódio... Tem algum jeito de bloquear as esposas para assistir? Que nós vamos falar mal delas aqui É questão pra caramba, de segurança, né? Nós vamos passar, dependendo do que a gente falar aqui, a gente Eu passa acho que teu casamento vai, com 20 anos, é comemoração e divórcio. E fim, daí. né? Porque assim, a gente pode passar do assunto dinheiro e entrar na agressão física, né, que nós vamos levar, obviamente. Por que eu falo que não é um assunto tão trivial? Porque os diversos arranjos entre casais, na relação com dinheiro, eu diria que são todos diferentes. Nós batíamos um papo nos bastidores e a gente chegou à conclusão que cada um tem um arranjo diferente entre nós três aqui na mesa. Aliás, né? me surpreendeu. Né? Eu achei que nós tínhamos muito parecido. Então, só para vocês terem uma ideia que provavelmente, se a gente chamar 3 ou 4 pessoas diferentes para falar de seus arranjos, vão ter outras possibilidades aqui na mesa. E via de regra, né? Quando tu conhece uma pessoa, te apaixona, a questão emocional, ela está em primeiro lugar. Claramente isso, né? Nós não temos dúvida. E aí é improvável, salvo uma cultura muito gelada, né? Uma anglo-saxão, assim, daqueles que os caras são racionais pra caramba, que no primeiro encontro diz, me passa uma cópia do teu imposto de renda. Deixa eu ver aqui. que é improvável. Vamos ver se a gente pode se relacionar. A gente pode se relacionar. Evidentemente que nos primeiros encontros tu jamais vai falar sobre dinheiro, né? E tem gente que casa e separa e não falaram sobre dinheiro. Então, o assunto, ele por si só, ele já entra num segundo plano, no seu ponto de prioridade de casal. E existem N elementos que atrapalham isso. E é sobre isso que eu queria trocar uma ideia com vocês hoje. Vamos lá. Né? Porque vamos começar, por exemplo, a questão de crença sobre dinheiro. Crença e nível de educação financeira. Nós falávamos aqui, por exemplo, óbvio que na nossa casa nós somos mais educados financeiramente que nossas esposas. Por uma questão óbvia, a nossa profissão é essa, né? Então seria estranho se não fosse. Né? Mas eu diria que existe entre os casais, a maioria deles deve ter diferenças de conhecimento em relação à educação financeira. E a partir desse conhecimento ou desconhecimento, as crenças também são outras. Então, um acredita que talvez trabalhar construção patrimonial seja prioridade, e o outro acredita que, vamos viver a experiência. Vou viver o agora, vamos viver o agora, amanhã ninguém sabe, e tá tudo certo. Então, são formas diferentes de pensar, correto? Concordam comigo? Sim. E eu imagino que isso deva ocorrer de forma muito frequente entre os casais. Então, eu diria que essa já é a primeira diferença. E muitas vezes os casais acabam ficando com
não sei se não querem tocar no assunto, as coisas vão acontecendo de um jeito Vira tabu, né? e aí as pessoas não discutem isso muitas vezes. Então, só dando um exemplo rápido aqui no nosso caso específico, né? Eu, quando a Raquel veio morar comigo, nós tínhamos lá um arranjo onde eu pagava uma parte das despesas, ela pagava outra. Eu tinha um peso um pouco maior sobre as minhas costas. Depois que a Sofia nasceu e ela resolveu tirar o pé lá do consultório, eu acabei assumindo 100% das despesas. E mesmo depois dela tendo retornado a trabalhar, aquele arranjo se manteve até hoje, onde eu acabei assumindo as despesas da casa. Mas foi um acordo de vocês. De novo, o que acontece? Foi uma combinação naquela vez, mas ficou. Sim. A Sofia fez 20 anos agora e nós nunca mais sentamos para discutir esse assunto. Sim. Ok, eu ganho mais dinheiro, né? Então, naturalmente, tipo assim, intuitivamente, acabou que... Tu ter um peso maior tá de acordo. Não, hoje, no caso, peso total, né? Então, a Raquel acaba pagando as coisas dela, né? Pessoais. Mas as coisas de casal, de casa, de aquisição patrimonial, acabou caindo comigo. Não, mas aí é interessante, vocês fizeram esse acordo, esse arranjo. Sim. Né? O que acontece, assim, não foi... quando não há essa combinação, seja ela formal ou informal, cada casal vai achar a sua maneira. Quando não acontece, André, aí que eu vejo que é problema. Desculpa. Por exemplo, passo o mês inteiro e disse, pô, mas olha só, eu paguei todas as contas esse mês, que negócio é esse? Tu não colaborou, sim, né? sim. Não, mas só um pouquinho. Nós combinamos que seria assim. Não, mas eu acho que nesse caso seria Entende? tipo assim, olha, durante esse período tu vai assumir tudo, beleza. Isso. Não, mas daí a pessoa volta a produzir. E aí tu não senta de novo para dizer, tá, tu vai assumir alguma coisa, né? No nosso caso, não teve nenhum problema nisso, porque nós não temos problema com dinheiro. Eu já quero trazer para casais que eventualmente tenham problemas com dinheiro. Mas nem precisa ter o problema com dinheiro, quer ver, André? No caso de vocês não aconteceu, né? Mas se não tivesse esse acordo, ou até mesmo tendo ele, e se em algum momento tu te sente, não é injustiçado, mas tu acha que não tá justo, justa essa divisão, né? Tem que ter a abertura, o casal tem que ter essa disponibilidade de sentar e renegociar o que foi combinado. Então, por exemplo, eu ganho, vamos lá, cada um ganha 5. O ganho total da casa é 10, cada um ganha 5. Daqui um pouco, e as contas são tudo pela metade, cada um paga metade. Aí um passa a ganhar 15 e o outro continua no 5. Tem que ter um novo acordo, que pode até ser o mesmo. Mas daí, mas tem que pegando o teu gancho, eu gostei muito do arranjo do Júlio. A gente nem falou dos nossos arranjos, né? Não, o meu eu acabei de falar. Mas eu gostei muito do arranjo do Júlio, nem sabia que era assim que ele tinha na casa dele, ele acabou contando para nós aqui, eu disse, pô, esse teu arranjo é muito inteligente. Deixa eu contar pro nosso público aí, então, como é que funciona. Lá em casa, eu ganho um pouco mais que a Bruna, né? E a gente decidiu que a gente vai colocar um percentual do que a gente recebe. Entrou o salário, a gente coloca numa conta conjunta que a gente fez, né? Então, até então, a gente coloca 20%. Inclusive, o Lucas agora está indo para a escolinha, a gente já recalculou que vai subir o nosso custo, vamos ter que subir para 30%, né? Então, entrou o salário na conta, a gente já coloca isso na conta conjunta que a gente fez. Então, custos da casa, alimentação, energia, tudo a gente paga por esta conta, né? E aí a Bruna, eu quero comprar uma escova lá para fazer o meu cabelo, né? De Natal, quero se dar um presente de Natal, né? Ela compra com o dinheiro dela, os outros 70% que sobra é dela, né? Eu não preciso ficar dizendo para ela, não, tu não vai comprar isso, ou tu pode. É ela que vai escolher. Lógico que para aquisição de bens grandes, de maior valor, né? Que nem trocar um carro e tal, ela me consulta, né? Para entender se é um bom momento para ela fazer isso ou não. Não, e eventualmente, vamos lá, eu vou precisar de 100 mil, eu tenho 80.
Nenhum problema de tu ir lá e completar os outros 20 para ajudar para comprar o carro. Pagar junto Isso, inclusive eu ajudei ela nessa última aquisição dela. Então, mas o que eu gosto no modelo do Júlio é que resolve a equação do Alexandre. Isso. Não precisa nem. Não tem que arranjar nada. Já é rearranjado automático. Eles começaram ganhando 5 mil cada um. Tá lá os 20%. Cada um bota 1.000 pila na conta. Ela continua ganhando 5, o Júlio tá ganhando 30. Vou ter que botar 6. Mas aí tem uma diferença do meu método, que é o terceiro aqui da mesa, né? O que a gente combinou e para nós funciona melhor? Todo o dinheiro vai para a conta conjunta. Entrou o salário, vai tudo para... Se eu ganho 5 e ela ganha 15 ou vice-versa, vai tudo para a conta conjunta. Tá. E aí a gente tem um orçamento onde a gente pode gastar X% em moradia, X% em carro, X% em viagem e assim vai. E também cada um tem o seu orçamento de despesas pessoais. Que sai dessa conta também. Que sai dessa conta, vamos lá. Cada um tem 1.000 para gastar com o que quer. Tanto faz se eu vou gastar isso aí comprando... Eu nem sei o que eu compro. Eu não compro nada também, mas enfim. Mas se ela quer comprar a escova daí? Aí é que tá. Ela tem do orçamento dela, tem o dinheiro dela. Tá. A única diferença, Júlia, é que a gente, no caso de vocês mantêm as contas individuais e transferem para a conta conjunta o percentual. O conjunto ali, né? O dinheiro em comum. No nosso caso, todo o dinheiro está na mesma conta e a gente já designa parte, por exemplo, eu não presto contas para ela do dinheiro que eu gasto com meus tênis de corrida. Eu tenho meu dinheiro para isso. Como ela também, a gente comentou dessa escova que seca, que não é uma escova doida lá, eu nem sabia que existia isso. Que ela comprou, eu só olhei e disse, nossa, mas caro esse negócio, né? Tu fica na dúvida se saiu da conta que é despesa conjunta ou se saiu do dela. Não, que daí assim, eu tava fazendo uma compra... Tá bom, vocês separaram uma grana para cada um gastar do jeito que quiser. Nós temos a mesma conta e tudo. Eu tava comprando um negócio online e falei para ela, poxa, tá faltando aqui uns 5, 6 reais de gasto para eu não pagar o frete, né? E ela, eu tenho que comprar essa tal da escova aí, tá aqui o link. Isso elas logo arrumam um jeito de completar. Não, para completar o frete isso aí é fácil. Daí era 5 para completar o frete, nós colocamos 300 para garantir que tá completo. Vamos garantir. Garantir. Não vai dar problema com o frete. A minha conta acho que era uns 80, tá? Aí o pior ainda é que tu ganha um cashback de 30 daí para usar em próxima compra. Aí ela compra mais 200. Aí vira bola de neve. Mas aí o que acontece? No final do mês, quando a gente fecha o orçamento, né, aquela despesa ela vai ser classificada como conta dela. Entende? Então a gente tem uma planilha lá. Então o que vai acontecer? Ela, esse mês eu tinha lá 1.000 para gastar comigo e eu não comprei nada. Tá. E ela gastou os 1.000 dela. Tá bom, eu não preciso gastar. Fica de crédito para ti ou não? Fica, daí não, o que sobra na conta nós colocamos no investimento, na reserva. O que acontece? Eu não posso extrapolar. Eu não posso, eu tenho 1.000 e daí eu vou lá e gasto 5.000. Certo. Aí vai dar encrenca. Mas o que acontece? A gente tem esse orçamento, ele funciona relativamente bem, às vezes dá umas diferenças, mas assim, para nós funciona melhor dessa maneira onde está tudo no mesmo lugar. O André já tem um arranjo diferente, tu já tem um diferente. Então só aqui nós temos 3 diferentes. Quer dizer que não existe método correto ou errado. Mas aí que está. Qual é que é o problema que eu vejo? São 3 métodos diferentes, todos aparentemente estão funcionando bem, por N razões, né? O meu método, onde é que ele falharia? Se faltasse dinheiro para mim. Por alguma razão, faltasse dinheiro para mim. Nunca tive esse problema. Não sei como seria lá na frente. Imagino que não teria problema, porque a minha esposa é uma mulher super consciente, super tranquila de lidar com isso. Talvez até no teu inconsciente tu trabalhou construção patrimonial para ti pensando, olha, não pode faltar para mim, porque senão vai dar problema em casa. E daí tu construiu esse patrimônio. Muito provável, né? Tem tipo assim, aquela motivação. Ajudou nas decisões do dia a dia. Tu tem a cenoura aqui que tu quer comer, eu tenho a cenoura que vai entrar. Eu tava com a cenoura entrando, então... Tu tinha que correr mais rápido que a cenoura. Eu só tinha uma alternativa que era andar para frente, né? Então,
Isso até é uma coisa que eu estava uma vez trocando ideia com um amigo em relação a isso, porque eu ainda brincava, né? Porque eu não tinha a quem recorrer. Né? Eu já contei essa história, que meu pai quebrou quando eu tinha 15 anos. Então, não teria, por exemplo, tive um problema financeiro, vou recorrer ao meu pai. Não tenho nenhum familiar que pudesse... É tipo assim, é eu e eu, né? Sim. E eu acho que isso acaba dizendo assim, cara, não tem alternativa. A cenoura tá vendo. Eu tenho que dar certo. Apesar né? de ser ruim, tem o lado bom dessa situação, né? É tu e tu. Exatamente. Ou seja, vai ter que dar mais de ti. Mas eu acho, tá? Acho não, tenho certeza. Que se eventualmente eu tivesse tido algum problema, eu poderia ter contado com a minha esposa. Né? Mas inconscientemente, não sei dizer isso para vocês agora, talvez eu achasse que não. Sim. Né? Ou tu não queria chegar nesse ponto. Não queria chegar nesse ponto e nenhuma. acaba, que como o Alexandre falou, acaba sendo bom por outras razões. Né? Mas eu já estou entrando no tema que é emoção, né? Então, a emoção. E isso também é um tabu em relação a quando os casais não falam. Porque o cara pode ser perdulário, por exemplo. O cara pode querer ganho fácil em apostas de tigrinho, de bet, até mesmo na bolsa. Quando o cara acha que o day trade vai ser a solução da vida dele e ele acaba perdendo muito mais dinheiro do que ele poderia perder. Sim. E aí ele não fala, ele tem vergonha de contar em casa. Aí ele tenta dar um outro jeito. E aí, meu amigo, começa a ocultação financeira. E aí a pessoa tem problema em casa e não fala. Por vergonha, né, por cultura, por alguma coisa. Então, isso acaba acontecendo. Eu conheço N casos, já que eu já acompanhei. A gente acompanha muito essa questão, por exemplo, do pessoal que perde dinheiro operando. Chega uma hora que tu vai ter que abrir isso em casa, não vai ter jeito. Tu não tem saída, né? Chega num nível que tem que... Aqui tem um disclaimer que a gente tem que fazer, né? Porque nós falamos um pouco sobre as nossas situações particulares aqui, e pelo que deu a entender, bom, nenhum de nós é perdulário ou tem problemas nesse nível de ter que esconder coisa e tal, que já criamos uma pequena bolha. E, pelo que eu entendi, as nossas esposas também não têm nenhum problema mais grave com relação a dinheiro. Então, é mais uma bolha, né? Agora, poxa, como é que lida com casais onde um é viciado no jogo do tigrinho, o outro faz o day trade, o outro faz não sei o que... Gente, são problemas bem sérios. Se eu pegar, por exemplo, trazendo de novo para o nosso exemplo, que eu acho que ilustra um pouco do que a gente está falando, né? A gente já falou disso aqui, logo quando eu entrei no mercado de ações, lá por volta de 2003, 2004. Ali, eu nem era nascido nessa época. Eu cometi muita atrocidade. O pensamento mágico tomou conta do meu cérebro. Já contei isso uma vez, que eu entrei ganhando, não sabia por quê. E na época, eu perdi muito dinheiro. Muito dinheiro. E na época, eu abri para minha esposa. Disse, olha, fiz merda. E ela me acolheu bem naquela ocasião. Disse, não, ok, vamos dar a volta e tal, papá. E depois, em 2008, quando teve a crise do subprime, que eu estava com o meu negócio fazia um ano, e o negócio travou. Porque eu só tinha mesa de operação de renda variável, quem estava dentro não se mexia, quem estava fora não entrava. Né? Para quem viveu a crise de 2008 e trabalhava no mercado financeiro, sabe do que eu estou falando. Né? E eu fiquei literalmente 6 meses sem faturar um tostão na empresa. E tive que abrir para a Raquel. Dizer, olha, vamos ter que dar uma segurada, porque a coisa... Mas eu continuo acreditando no negócio, eu acho que é um negócio bom. É uma fase fase ruim e nós vamos segurar. Na época eu tinha condições de segurar, né? Tinha um nível de reserva e tal, pessoal, que eu acabei usando. Peguei dinheiro, tipo assim, na conta pessoal para, inclusive, botar de volta na empresa para
para que ela continuasse funcionando e consumir essas reservas para dar conta da família também. Não foi uma situação confortável na época, nada confortável. Foi conversado e foi compreendido, tudo certo. Então, mas eu tinha esse nível de abertura com a minha esposa para falar. Então foram duas situações bem sérias com dinheiro na minha vida que eu testei e fui bem acolhido, né? Mas eu imagino que muitos casais possam ter uma dificuldade em relação a isso, né? Sim, sim. E em muitos casos, geralmente o homem é quem lidera isso, né? Na maioria das casas. Eu diria que pela educação patriarcal que a gente recebeu, né? A nossa geração, o Júlio até um pouco também, mas eu e o Alexandre com certeza, né, Alexandre? Acho que ele se sente responsável, né? Até por isso. Com certeza. Né? Com certeza. Só que e os casos que o homem recebe menos do que a mulher e quer liderar isso? Também é um pouco delicado, né? E até vou dar um bem relato delicado, meu aqui. Bem delicado. Vou dar um relato meu, porque eu, 20 anos de casado, na maioria dos meses, eu ganhei mais que a Fernanda. Mas nós tivemos momentos onde ela ganhou mais. E a primeira vez que isso aconteceu foi engraçado porque não foi planejado. De repente eu olhei, tem uma coisa me incomodando. E a gente começou a brigar e coisa. E aí um dia eu me dei conta, poxa, eu acho que é esse negócio aqui. Ela ganhando mais do que eu. E nós tivemos que conversar. Eu tive, não é problema, dificuldade de aceitar isso. Porque não era uma coisa que eu estava acostumado, né? E nós não temos, daí nós resolvemos, não aconteceu de novo. Então se acontecer, não sei se vai ser mais fácil ou não, né? Mas foi uma coisa bem ruim, assim, de lidar. Foi bom porque ela estava trazendo mais dinheiro para casa. Sim. Mas na situação, eu me senti... Afeta a nossa moral, né, um pouco. Eu me senti... Não sei se é inferior o nome, a palavra certa. Mas vem do inconsciente do patriarcado. Sabe aquela coisa assim, o homem carrega a sacola do mercado. É isso aí. Aí tu tá, tipo, tu vê a tua mulher carregando essa... Tá, mas só um pouquinho, né? Porque tu não consegue carregar. Se alguém vê, o que vai pensar, né? Mas também tem isso. Né? Nesse caso ninguém sabia. Mas assim, bom, acho que a pressão social é outro item, né? Mas então, sem a pressão social, já foi ruim. Ruim não é a palavra que eu queria usar, enfim. Mas é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Agora, e eu até acho que para a própria mulher, e aí estou generalizando aqui, né? Essa questão do homem prover mais ou coisa, até ela pode ser uma questão de conforto, de segurança, e para algumas é alguma questão de desconforto também, né? Mas assim, de novo, voltando ao patriarcado, que eu acho que nesse caso é a chave dessa equação. Eu não sei, a geração Z agora talvez já tenha diminuído um pouco isso. Mas assim, a minha geração e a tua, Alexandre, com certeza. O Júlio ainda tem resquícios também. Sim. Cara, não adianta. A mulher também da nossa geração enxerga o homem como provedor. Ela espera que ele seja, né? Então, algumas, né? Óbvio. Talvez não dá para generalizar. Não dá para generalizar, mas eu acho que a grande maioria seria assim. E aí eu já entraria num outro item na relação do casal, quando vai falar de dinheiro, que eu chamo da relação de poder. Né? O provedor, ele sempre é mais poderoso no casal. Ah, sim, sim. Porque ele vai ter o poder da decisão. Então, eventualmente, especialmente quando tu está falando de muito dinheiro, por exemplo, num investimento um pouco mais pesado. Se eventualmente ele achar que não dá, ele não vai fazer. E aí, muitas vezes, o desejo do parceiro, que pode ser diferente, vai ser subjugado. Então, a relação de poder também é complicada, muitas vezes, quando tu vai falar de dinheiro. E eu vou além, gente. Tem gente que quer a relação de poder. Dos dois lados, né? Mais o homem. O problema é quando os dois querem no mesmo casal. Eu diria que mais o homem, e tem homem que eu acho que faz questão de ter relação de poder,
E quanto menos poder a esposa tem, do tipo assim, aquele, tu não precisa mais trabalhar, meu bem, fica em casa, deixa que eu vou dar conta de tudo. E aí ele acaba mandando. Tudo é do jeito dele. Agora... E vou além ainda. Agora eu vou causar, eu vou causar mais problemas na nossa audiência aqui. Vou lá pegar o porrete, hein? E eu sou capaz de dizer que tem mulheres que querem isso. Ah, com certeza, com certeza. Agora você chamar de machista aqui, tudo, mas assim, não estou dizendo que são todas, pessoal. Desculpa aí, mas assim, eu diria que é uma relação de poder e subjugação consensuada. E aquela coisa assim, né? Nós não tem certo e errado nesse negócio. Então, se existe essa questão de poder dos dois lados, se um aceita, não aceita e tal, se for discutido antes, se foi conversado não, isso não é isso, discutido antes. Essa parte aqui não é discutida esse é o problema. Isso é relação velada. Eu quero ter o poder e eu quero ser subjugado. Isso nunca vem para a mesa. Isso está lá no subterrâneo inconsciente. Normalmente isso vai acumulando, até que chega uma hora que estoura, né? Agora, vou trazer um outro ponto que aconteceu na minha casa, né? A gente, com essa nossa mudança para os Estados Unidos, e vai e volta e tal, por um período, a Fernanda ficou sem trabalhar, por opção nossa. Aí nós tínhamos uma situação confortável, né? Isso era aberto entre nós, a gente conversava. Não precisamos da tua renda, né? Eu dizia para ela. E então fica tranquila. A gente pode contornar, a gente tinha criança pequena e tal, a gente pode viver dessa maneira. Ela quis viver assim também e tá tudo certo. Chegou um momento que as crianças ficaram um pouco mais velhas e a gente já numa estabilidade um pouco maior de lugar de morar e tal. Eu disse para ela, ela veio com a ideia de trabalhar e tal, eu disse, genial. Ainda mais agora que nós não precisamos. Eu falei para ela, gostaria muito que tu tivesse uma ocupação. Tu tivesse não só o teu dinheiro, mas uma ocupação, uma profissão, voltasse para o mercado, até porque eu posso não estar aqui. Daqui um pouco acontece uma coisa comigo, né? Tu tem que ser independente. E eu falei para ela, eu gosto muito que tu dependa de mim, mas eu gostaria que tu tivesse a opção de ser independente. Você está claro isso? Está muito claríssimo. Tu tá ouvindo, eu tô te ouvindo falar e eu tô despertando uma crença minha aqui. Quando eu falo, por exemplo, em relação ao trabalho da minha esposa, eu não tenho nenhum problema em dar conta de tudo. Consigo, dou conta, tranquilo, sem problema nenhum. Mas eu gostaria que ela tivesse a opção de ser independente também, se ela quisesse. Né? Tipo assim, daqui a pouco ela cansou de mim no casamento, né? Vou dar um pé na bunda do cara. Não que ela fique com a gente por causa do dinheiro que a gente proveu. Exatamente. Né? Aí, vamos além de novo, né? Ela tendo essa independência, ela não vai ficar contigo em função desse arranjo cômodo. Exatamente. Né? Esse arranjo cômodo que... não. Que vira uma enganação para todo mundo. Ele dá conta de tudo, eu tenho uma vida confortável, né? Tenho um status, né, perante a sociedade em relação ao que eu estou inserido, e se eu sair, eu vou ter que baixar demais. Vira uma relação de dependência, né? Se eu encerrar esse casamento, eu não vou estar deixando só o Alexandre, eu vou estar deixando o status. E tu sabe que tem uma coisa que eu ouvia há muitos anos atrás, num churrasco, uma pessoa que até era um conhecido em comum, já não está mais aqui, ele disse, Alexandre, aconteceu uma coisa engraçada para mim. Eu tenho 25 anos de casado, ele me falando, né? Nossos filhos saíram de casa. Esses dias cheguei em casa, a mulher me esperando, ela disse, senta aqui, vamos conversar. Daí ele, conversar o quê? Ele disse que eu não tinha assunto com ela, porque ela era dona de casa por 25 anos. Os filhos foram embora.
Ele disse, e ele é um empresário de sucesso, sempre, né, num ritmo muito rápido, muito forte e tal. Ele disse, eu não tinha nada para conversar com ela. E aí ele brincou, né? Ele disse, aí eu coloquei ela na faculdade. Ela que foi sozinha. Ela foi para a faculdade, ele disse, casei de novo. Porque agora ela me traz assuntos interessantes, a gente tem o que conversar, discutir, dar opinião na vida do outro e tal. Então o cara, ele brinca, né? Eu casei de novo depois de 25 anos e eu não tinha mais um casamento. Porque até então era filhos, era escola, era não sei o que, os filhos foram embora. Mudou toda a rotina. E aquilo me impactou. Muitas vezes essa relação de poder acaba sendo contra ti, né? Era uma coisa assim, isso me chama a atenção, porque eu nem sei se eu era casado na época, não sei, mas naquele momento não entrou muito bem na minha cabeça, que eu não entendia. Depois eu fui ver e eu me lembrava muito dessa história. Disse, puxa, eu não quero isso pra mim. E obviamente, quem tá no poder é confortável, é bom, tu tem o domínio da situação, mas tu olha assim, putz, esse negócio tá frágil, isso aqui pode dar encrenca. E depois que a Fernanda voltou a trabalhar, cara, ela é outra pessoa. Não tô dizendo que era melhor ou pior. Ela é outra pessoa. E os assuntos dentro de casa, eles... Não a maioria, mas muitos dos assuntos, eles já são a respeito dela. E não mais a respeito de mim, como eram antes. Entende? Então, como é que chama? O arranjo muda. E, cara, é sensacional. Só que existe essa questão de o poder, ele passa de mãos. E outra, não é porque eu ganho mais ou menos que ela. É pela posição, ela é gestora de pessoas, por exemplo. Ela tem pessoas abaixo dela. Eu não tenho ninguém. No meu time é todo mundo igual. Né? Então, é engraçado isso. Ela tendo esse poder, independente de quanto cada um de nós ganha, é um exercício a ser feito e é bem interessante. Olha, só que os casais têm que conversar. Se não conversar antes... E aí, meu amigo, tu entra no outro item que eu queria trazer aqui, que é a falta de comunicação entre os casais. Eu acho que é o principal problema. Por alguma razão que a gente não sabe explicar aqui, não se conversa sobre isso. Né? As pessoas têm dificuldade de... vou falar sobre... Eu já conheci casais onde a relação de poder, né? O homem era o provedor, decidia tudo mais. Dava uma grana para a mulher, para ela dar conta de algumas coisas da casa. Tipo, tá aqui tanto para o super, tanto para não sei o que, babá. E a mulher não conseguia conversar com o marido para dizer assim, olha, eu precisava de um pouco mais de dinheiro para as minhas coisas. Então, olha só o que acontecia. Ela enganava o marido nas contas. Do tipo assim, em vez de ser 5 que ia custar, ela dizia que custava 7, e ela ia separando uma grana para ela, para poder comprar um caixa 2. Um caixa 2 para poder comprar as coisas dela. Cara, isso não tem como ser uma relação saudável no médio e longo prazo, né? Por quê? Porque ela não conseguia conversar com o marido para dizer, olha, eu preciso disso, eu quero isso, eu desejo isso. Ou, evidentemente, a relação de poder era tão desigual que o próprio marido dizia, não, tu não precisa disso. Né? E aqui tem uma coisa, eu vou trazer um ensinamento lá, anos atrás, do Cerbasi, da Gustavo Cerbasi, onde ele desmistificou a questão de as mulheres são gastadoras e os homens são mais contidos, né? Mentira isso. Foi a primeira vez que eu vi essa informação. Ele disse, a mulher gasta mais vezes pequenos valores e o homem gasta uma vez, ele gasta um montão. Ela compra o secador, compra o Shopee ali, as coisinhas. E aí me chama a atenção, casualmente eu não tenho gastos maiores, mas assim, eu não gosto de carro e coisa, mas vou pegar o exemplo do carro. O cara vai lá comprar o carro de 200 mil. Aí, cara, ele vai a 230. 200 já era o apertadinho, mas ele vai a 230. Botas opcional. Aí quando o cara vem e apresenta uma roda cor-de-rosa, sei lá eu que roda que é, roda redonda lá. Que ele gasta mais 15 mil.
Cara, a mulher para gastar 15 mil, ela tem que fazer 15 compras de 1.000. 30 compras de 500. O homem gasta mais rápido essas coisas. Só que aí tem uma coisa importante aqui. Vamos lá. Eu usei o exemplo dessa escova. Eu acho que chama escova o negócio lá, que parece ser uma escova. Parece um secador de cabelo. Uma prancha de... Isso ali para Fernanda é importante. Eu não faço nem ideia do que faz aquilo. Sei que faz um barulhão. Né? É importante para ela e eu tenho que respeitar. Como é importante para mim, se fosse o caso, eu comprar um carro com a roda ABC, né? A tua importância é mais cara. Ela nem sabe que tem roda diferente. Ela nem sabe que tem roda no carro, né? E aí eu, quando olho o carro, nossa, que lindo, maravilhoso, porque ele tem a roda não sei o quê. Ela tem que respeitar isso também. Só que aí os dois devem estar dentro de um acordo anterior. Não dá para eu ficar comprando roda toda semana. Aí não dá. Eu tenho que ter o meu limite ali. Vou comprar um tênis de corrida, por exemplo. Cara, ela nem... Lá em casa isso aí funciona super bem, porque eu não tenho grandes gastos assim pessoais. A única coisa que eu gasto dinheiro é vinho. Mas é uns caros. E aí a vantagem é que ela adora tomar vinho também. Então ela se beneficia do aprovado. Ela se beneficia da minha extravagância, né? Então, quando eu trago um vinho diferente, caro, lá pra dentro de casa, ela... ok. E são coisas assim, ó. Eu acho que essa questão, André, é importante. Tu trouxe ali a questão do poder e tal. Mas eu sempre volto... Sempre que a gente consegue fazer acordos, a coisa fica mais fácil. Não é fácil mesmo com acordo. Mas assim, existem coisas do casal, existem coisas da família. Por exemplo, tem que, sei lá, tua filha tem que fazer terapia, por exemplo. Nem sempre os dois estão concordando com isso. E é um dinheiro considerável. Aí tu, não sei o que, cede um pouco, sempre tá, resolve, tal. Agora, então, se está combinado, é uma coisa. Quando tu tem coisas que não estão combinadas, poxa, imagina daqui um pouco chega um mês lá, Júlio, a tua mulher não deposita os 20%. Tá, mas por quê? Porque ela gastou todo o dinheiro dela. Aonde? Aí começa a encrenca. Aí nós vamos ter que rever a educação financeira dela, né? Não foi o combinado. Sim. Aí tu imagina se ninguém combina nada. Tem os boletos lá em cima da mesa, tá, tu paga esse, tu paga aquele, tu não sei o quê. Não, e nesse caso aqui nós vamos além, né? Vamos dar, não que esteja acontecendo isso, deixa bem claro, mas vamos usar o exemplo do Júlio agora. Subiram para 30% lá a colaboração. Certo. Aí a Bruna começa a não depositar. Aí o Júlio, o mês não depositou, o segundo não depositou, ele vai dizer assim, Bruna, tá acontecendo alguma coisa? Não, sabe o que é, Júlio? Eu não quis te falar. Mas sabe meu irmão vagabundo aquele? Ele tá precisando de dinheiro. E eu tô usando parte desse dinheiro para ajudar ele lá, porque ele tá precisando de grana. O Júlio sabe que o irmão dela é vagabundo. Não, isso é uma suposição. É hipotético, né? Nem conheço o irmão da Bruna. Juliano, é uma suposição. Ela tem irmão? Nem sei se ela tem irmão e não sei se ele é vagabundo. Acho que não é. Não. Mas digamos que fosse. Cara, o Júlio vai enlouquecer. Vai dizer assim, cara... O nosso dinheiro tu tá usando para financiar o teu irmão vagabundo. Gente, isso acontece pra caramba. Sim. Pra caramba. E quando os irmãos têm que se unir para ajudar os pais. Não, aí é diferente. Não, mas olha só. É diferente. E quando a situação financeira é diferente... Aí vamos lá. Eu e o Júlio somos irmãos. Aí nosso pai precisa 10 mil por mês. Eu ganho um montão de dinheiro e o Júlio está em dificuldade. Aí eu combino com ele, Como é que é certo? Quer saber, velho? Faz o seguinte, dos 10, deixa que eu pago 8 e tu paga 2. Quando a tua situação melhorar, a gente revê? Pode ser? Pode. Aí eu vou na Fernanda, ela mas só um pouquinho. Ela vai dizer que não é justo. Tu é muito burro. Por que tu põe 8 e ele 2? Porque eu tenho mais e ele está em dificuldade. Explica isso. Mas tem gente que não vai aceitar. Não é uma coisa normal. Porque vai sair 8 do casal lá, da conta conjunta. Daí ela vai vir assim, eu queria
trocar a máquina de lavar, não sei do que, e nós não temos dinheiro, mas pro teu pai tu tem. Tu tá vendo? Se o teu irmão tivesse pagando que nem tu teria. Entende onde nós chegamos? Teria comprado 3 esse mês. Então, assim, o que acontece? Tem que ter uma conversa, tem que ter um acordo, e assim, um respeito mútuo. Olha, eu não vou deixar meu pai na pior, mas essa divisão não tá justa, por uma situação assim, assim, assado. Eu não consigo controlar o que o meu irmão ganha, ou não sei o que e tal. E eu não vou deixar meu pai na encrenca. Me ajuda a achar uma saída. Sim. Aí tu traz ela pra junto contigo. E lá em casa, quem decidiu o percentual, lógico que eu já tava com essa ideia, mas eu levei ela decidir. Porque o que eu comentei? Olha, nós temos um gasto de X por mês aqui em casa, né? E nós precisamos bancar isso. Isso é prioridade. Com quanto tu pode contribuir? Daí ela diz, com um X. Daí diz, então esse valor sobre o que tu ganha dá 20%. Tu acha que se eu colocar também 20% fica justo? Justíssimo. Então ela que chegou à conclusão para nós dois, entendeu? E aí ficou super fácil de rearranjar agora para 30%. Né? E aí, eu te pergunto, é uma coisa simples de fazer? É uma coisa fácil de... Tem que tratar de forma leve esse assunto, né? Mas aí que tá... Mesmo com todo esse arranjo, hipoteticamente agora, digamos que ela queira ficar mais próxima do filho de vocês. Ela vai dizer, Júlio, quer saber? Eu vou parar de trabalhar. Tu vai ter que dar conta de tudo. Como é que tu encara isso? Olha, ela vai perder a independência dela. Eu não seria favorável a essa decisão nesse momento, né? Eu acho que ela ter a independência, ter o dinheiro dela e não precisar ficar me perguntando para comprar as coisas dela é o melhor caminho para ela e para o casal, por fim. Né? Mas isso é a tua forma de ver o mundo. É a minha forma de ver. Agora eu vou trazer a forma de ela ver o mundo é diferente. Ela diz assim, não... Ela quer ficar mais perto eu quero ficar mais perto, eu não me importo de depender do Júlio. Nós vamos economizar aqui 2.000 na escolinha, se eu ficar com ele em casa. Isso, né? Ela vai achar que ela tá botando esse dinheiro. Isso aí. Né? E aí, só que eu não vou mais ter dinheiro para minhas coisas, eu vou ter que precisar que tu me... As minhas coisas tu vai ter que pagar. Na cabeça, o Júlio acabou de dizer, olha, eu não concordo com isso. E a visão dele. Né? Ela pode ter... Não, de novo, hipoteticamente. Eu acho que ela não pensa assim. Né? Nós estamos só suposições aqui. Mas é que, exemplificando, a gente acaba clareando o pensamento. Né? Já vai ter uma areinha aqui no meio. Tu entende o que eu quero dizer? Ela com uma visão de mundo, o Júlio com outra visão de mundo. Eu vou fazer o papel dela, eu vou imaginar como seria. Que ela assim, poxa, só um pouquinho. Eu vou melhorar a qualidade de vida da nossa família, vou estar próximo do nosso filho, e aí o Júlio vem e me diz que eu tenho que então me ferrar e ficar sem as minhas coisas. Não, só um pouquinho, eu estou fazendo isso em benefício da nossa família. Né? Então aí essa areinha pode ser um pouco mais. Então o que acontece? E aí se ela decide, ela não, mesmo que o Júlio achando que não, eu vou tomar essa decisão. Aí a areinha vira uma pedrinha. Aí existiu uma decisão unilateral. Aí já não é mais uma decisão de casal. E aí vai ter consequência. E aí o que acontece? Muda de novo a relação de poder. E aí ela diz assim, Júlio, me compra aquela escova progressiva lá, não sei o que, na Shopee por R$600. O Júlio diz, tá louco, não vou comprar isso aí. E aí começa. Aí dá conflito. Então assim, por que eu te perguntei, é fácil? Não, porque não é fácil. Mesmo sendo um casal, uma família, são duas pessoas com alguns valores diferentes. Na maioria dos casos, os valores se aproximam pelo convívio, né? Mas o que acontece? Se não houver esse combinado, então quando a Fernanda parou de trabalhar, nós combinamos isso antes. E não era uma situação assim, tá sobrando dinheiro. Não, a renda dela fazia falta. Mas, gente, assim, eu acho que no nosso exemplo, nós estamos falando da relação de poder aqui, é um pouco mais fácil, porque nós três temos o mesmo pensamento em relação à independência da mulher. Nós estamos numa bolha, lembra que eu falei no início. Então, assim, nós temos assim, o Júlio acha que é legal a mulher manter uma independência, eu acho que é legal manter uma independência, tu acha que é legal manter a independência. Por quê? Porque nós não queremos ter
essa relação de poder na relação. Não queremos que elas dependam de nós. Eu não quero ter do tipo assim, eu tenho que decidir, eu decido, eu faço do jeito que eu quero e tu tem que aceitar. Eu não quero que ela esteja comigo em função do medo que ela tenha de enfrentar a vida sozinha, alguma coisa assim. O Júlio acredita nisso, tu acredita nisso. Uhum. Mas tem gente que não. Exato. É nesse sentido. Então, nesse ponto, nós tivemos diferenças de arranjo, mas nós temos linhas de pensamento parecidas em relação à questão do dinheiro no casal. Então, mas aí, de novo, né, na questão da comunicação. Nós todos aqui temos uma relação muito aberta com as nossas esposas em relação a dinheiro. E por isso que funciona. E assim mesmo dá encrenca às vezes, né? Dá, mas funciona via de regra. Eu não vou dizer, não tenho grandes encrencas em relação a decisões. A gente toma decisões juntos, uma série de coisas, principalmente quando se tratando de mais investimento, e dá certo, né? Tipo assim, os investimentos que a gente está fazendo lá nos Estados Unidos. Tranquilo, por quê? Porque é fácil de justificar. Né? O investimento em construção que eu estou fazendo lá em Salvador é tranquilo, é fácil de justificar, né? Porque no final, lá na frente, nós estamos nos beneficiando disso, né? E o que tem um pouco de diferença, porque aí é a questão da cultura de investimento, né? Daquele nosso projeto, por exemplo, de viajar pelo mundo e ficar se aposentar. Morando, sei lá, 60 dias em qualquer cidade, volta. Precisa ter uma certa quantidade de dinheiro para bancar isso. Eu sei mais ou menos o quanto eu preciso. Uhum. Ela não tem tanta noção disso. Uhum. Talvez ela ache que dá para fazer antes do que tu pensa. Exatamente. Talvez eu esteja superdimensionando. Por uma característica... E ela sube. Por uma característica pessoal minha. De ter um pouco de gordura. Uhum. Né? Tipo assim, ok, dava para fazer aqui, mas eu prefiro ter aqui para saber que não vai dar errado. A liberdade do aposentado rico para ficar bem. Exatamente, né? E talvez ela na cabeça dela diga, não, mas já dá aqui. Para que ter essa gordura? Né? Então, essas são pequenas diferenças que não são problema na nossa relação, em hipótese alguma. Mas pode ser problema em outros casais, por exemplo, essas diferenças ficam muito maiores, né? Sim. Então, o cara quer morar... Ou a mulher não quer viajar pelo mundo, ela quer agora morar melhor. Né? E aí tu acabou de me dar o gancho pro próximo item que eu quero discutir com vocês, que é a pressão social. Uhum. Ixi, aí nós vamos... Agora nós vamos botar... Espalhar porcaria. Ela quer morar melhor porque a amiga já mora, Mambé? Exatamente. E aí ela vai morar melhor e o nível de exigência do morar melhor aumenta também, porque daí os carros na garagem dos vizinhos são melhores, a escola dos vizinhos. Aí meus 30% já não vai chegar. E daí assim, e é uma competição sem fim. É uma competição sem fim. É uma competição burra e sem fim. Com um prazer fictício. E imediato. E eu vou dizer uma coisa, assim, sendo bem sincero, eu não tenho problema com essa pressão social, tá? Eu vivo bem tranquilo, mas quando nós mudamos para os Estados Unidos, onde ninguém nos conhecia e nós não conhecíamos ninguém, foi muito engraçado isso, porque automaticamente zerou a pressão social. Eu brinco, né? Lá é até engraçado, na Califórnia, o pessoal usa calça jeans com chinelo de dedo, né? Uhum. Eu disse, cara, meu Deus, que coisa mais ridícula esse negócio. E não tá nem aí pra tua opinião, não. Eu passei a fazer a mesma coisa. Porque ninguém sabe quem eu sou. Se aqui eu vou de calça jeans e chinelo, a coisa já... Opa, só um pouquinho, o que tá acontecendo? Uma cidade pequena como a nossa, né? Então, mesmo eu que não ligo para essa questão de pressão social, acabo sofrendo pelo ambiente. Aí tu imagina quem se preocupa com isso. Cara, é uma encrenca e é aquele negócio assim, poxa, o ticket dessa briga, ele é alto. Sim. Independente da classe social. Não, e vou te dizer mais, à medida que tu sobe na escada,
aumenta. É. Aumenta drasticamente. É uma corrida sem fim? É uma corrida sem fim. E dependendo a velocidade da corrida dos ratos que tu acaba entrando, né, pode causar problemas nas finanças do casal. Então, nós falávamos, né, do condomínio esse que tu foi olhar, que é um condomínio de classe média alta aqui da cidade, onde parece um festival de exibicionismo nas garagens, né? Aí tu imagina tu comprar um imóvel nesse condomínio e chegar com um carrinho desalinhado com o condomínio, né? O cara vai dizer, mas puta, morar nessa casa aqui, tu não pode ter esse carro. Não, eu vou te dizer, André, foi engraçado que quando eu comentei isso hoje de manhã, né? Eu me dei conta, eu disse, nossa, eu não tenho nenhum problema em fazer isso. Eu estaciono, eu nem tenho carro, na verdade, né? Quem tem carro é a Fernanda. Mas estacionaria o carro dela sem problema do lado daqueles Porsche, Mercedes, Ferrari que tem lá, sem problema nenhum. Mas é claro que fica estranho. As pessoas vão olhar diferente. E eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, cara, como é que fica? Hein, Júlio? Como é que tu põe o teu carro reunião de condomínio, tu já vai ser chamado. Não, de novo, Alexandre. Tu tem uma cabeça resolvida em relação a isso. Mas tem muita gente que não tem. O cara que tá com o Porsche lá, talvez ele teve que pegar empréstimo para comprar mas assim, Porsche. Nós tava brincando aqui agora, o Júlio teve um problema no carro dele, um problema raríssimo lá. A Peugeot vai ter que trocar o motor. A Peugeot vai ter que trocar o motor e vai trocar. Ela vai bancar. Vai bancar, só que ele vai ficar 20 dias sem carro. O que ele fez? Ele foi ali na Localiza, alugou um carrinho ali, baratinho, né? Sim. Ontem ele estava dizendo que ele estacionou o carro, já tinha vizinho olhando. Na minha garagem, trocou o carro e pegou esse... Pegou agora esse carrinho aí, provavelmente não deu conta do filho, né? Mas eu já digo, deu umas encrencas aí. Nós estávamos brincando, obviamente, né, em relação a isso. Mas pode ter certeza que teve gente que passou na frente da garagem. Ontem eu vi um que já pensou isso aí. Passou, vai olhar assim, o cara... Vai tu ver, André. Andando com esse carrinho. Aconteceu comigo agora, que eu comprei um carro novo, meu carro chega na semana que vem. E eu deixei o meu carro para vender. E essa semana eu estou andando no carro da minha filha. Em vez de ter 3 carros em casa, tem 2 agora. Pode ter certeza que alguém vai dizer, o Momberger se passou no carro. Passou aí, teve que vender o carro. Mas tu vê, olha só. Tá andando com o carro da filha agora. Né? Tu falou uma coisa interessante. Vendeu o mais caro dos 3 e fez um caixa. Tu disse que eu não tenho problema com relação a isso e realmente não tenho. Mas assim mesmo, eu senti diferença quando eu fui para um lugar onde ninguém me conhecia mesmo. Ou seja, mesmo que eu não tenha problema com isso, é uma coisa que me afeta. Sem eu saber, me afeta. Então, é engraçado até. Cara, quem me vê, eu corro pelas ruas da cidade, né? Quem me vê correndo, eu vou ficar lá um mendigo. Não é possível. Né? Eu tenho camiseta que eu uso há 10 anos. Né? Não tô nem aí para esse negócio. Mas, então, provavelmente tem gente falando sobre isso. Eu que não ligo. Mas, cara, não, mas a pressão, brabo, a pressão social, gente, ela é terrível e ela pode causar sérios problemas. Principalmente, tu tem uma coisa bem resolvida com isso. E se a Fernanda não tivesse? É aí que eu quero chegar. E, eventualmente, pode acontecer de uma parte do casal pensar diferente em relação a isso. Quando os dois pensam igual, eles vão pro buraco definitivamente, né? Porque assim, tu ceder a pressão social e os dois pensar, não, nós precisamos, não sei o quê, corrida dos ratos de alta velocidade. Quando um pensa diferente, tu vai ter talvez uma dificuldade de comunicação no casal, vai ter aqui uma diferença e tal, sim, mas geralmente quando um tem o pé no chão, acaba conseguindo resolver, né? Mas o ideal aqui seria nenhum dos dois cederem à pressão social. As coisas têm que ser do jeito que elas são. Mas aí, André, eu esqueci o nome do cara, aquele que fala o porquê das coisas. Tem um episódio famoso do... o Simon Sinek. Simon Sinek, isso aí. O que acontece? Como é que tu te livra desse negócio? Quando tu tem um porquê muito forte. Então vamos lá. Eu tenho um custo de vida de 10.
E aí eu deveria, para entrar nesse jogo de vaidades, nessa pressão social, eu deveria elevar meu custo de vida para 15. Quando tu senta com a tua esposa e diz, olha só, o nosso objetivo, que é ter tanto de patrimônio para não precisar trabalhar, tá aqui o número. Para a gente chegar lá, nós temos que fazer esse, aquilo. Se o nosso custo de 10 passar para 15, dá para fazer. Tranquilo, dá para fazer. Só que aí nós vamos atrasar em X anos ou nós vamos ter que abrir mão daquele plano. Mas aí, puxa, não sei. Acho que não vale a pena. Mas aí, Alexandre, de novo, né? Vocês têm um alinhamento pelo lado correto, né, das coisas, consciente. Vocês não são tão ligados nesse negócio de pressão social. Não, mas não é isso, André. O que eu quero dizer é que o outro objetivo, ele se sobrepõe a esse. Mas aí assim, cara, eu entendi o que tu quer dizer. Eu não quero gastar no Porsche. Isso. Eu quero ter independência financeira. Isso aí. Eu entendi o que tu quer dizer e vocês, na minha visão ao menos, vocês têm um alinhamento pelo lado certo. Isso aí. Tá? Vocês dois têm um alinhamento pelo lado certo. Pelo lado racional. Pelo lado racional, né? Vocês não vão se subjugar pela pressão social. Já aconteceu um caso que um corretor de imóveis sabia que eu tinha relação próxima com um médico que estava tendo uma ascensão grande na cidade, morava num prédio mediano, e ele perguntou, tu consegue me passar o acesso desse médico? Eu digo, sim, por que seria? Não, é que estão lançando um edifício novo aqui na cidade e eu queria oferecer para ele, porque eu acho que na posição que ele está hoje, ele precisa morar num prédio que nem esse. Não está mais condizendo o prédio que ele mora com o... Ele precisa, né? Cara, eu fiquei pensando, disse, cacete, será que esse discurso vende? Né? Porque... Para mim não ia colar. Sim. Né? Tipo, se um corretor viesse... Teria desligado na hora, não, velho. Se um corretor me dissesse, tu mora num prédio que não condiz com a tua posição social hoje, eu ia dizer, e daí, né? O que tu tem a ver com isso? Isso é problema meu. Né? Eu moro onde eu quiser, do jeito que eu quiser, com o dinheiro que eu quiser. Né? Mas tem gente que cai nessa esparrela. Tem. Mas eu, no próprio carro alugado agora, me vem à cabeça, será que se eu não deveria ter investido num carrinho um pouquinho melhor alugado, para não causar uma imagem ruim, já que a gente lida com investimentos? O cara vai ver o Júlio andando 20 dias aí com um carro bem básico. No teu caso, Júlio, eu diria que talvez, tendo em vista a necessidade de transmitir um pouco de sucesso, porque assim, se tu lida com dinheiro, tu assessora pessoas com dinheiro, tu transmitir uma imagem de que tu sabe o que fazer com dinheiro é positivo. Pois é. Né? E nessa leitura preliminar que as pessoas fazem de ti, por exemplo, o carro é uma leitura preliminar. Exatamente. Né? Então assim, se tu tá andando numa fumbica, o cara vai dizer... Ele deu errado, o que eu vou investir com ele? Deu errado aqui, esse cara fez porcaria com o dinheiro, não vou confiar nele. Leitura preliminar, tá? O cara não sabe da história, por que tá andando momentaneamente com aquele carro, pode ser qualquer história. Inclusive eu cotei, só para dizer, mas estava 2 vezes mais caro do que eu peguei, então eu fiz o cálculo e se a pessoa vir me perguntar, ela vai dizer, bom, Júlio, tu fez um negócio melhor que tu poderia ter feito. Né? Só que ela não vai me perguntar Mas isso. ela não vai perguntar, ela vai fazer ficar a imagem. A leitura, assim, o radar vai passar, vai fazer a leitura prévia e vai tirar conclusões erradas em relação ao caso então, Júlio. Então, assim, voltando à resposta, talvez, tendo em vista essa transmissão de autoridade, de sucesso que tu tenha que passar, talvez fosse melhor alugar o carro mais caro. Pois é. Talvez. Mas aqui tem uma coisa diferente. É uma pressão social. Ainda tenho dúvidas. Aqui tem uma coisa diferente. Nós falamos de uma pessoa que a gente é um conhecido em comum, que um tempo atrás decidiu comprar um Porsche. Queria andar de Porsche. E eu conversei com ele. E ele tinha plena noção, eu não me lembro dos valores agora, mas só para ter o carro, a gente calculou só o que ele ia perder do IPVA, mais a desvalorização, ou seguro, ou não sei o que lá, ia custar, eu não sei se era 60 mil por ano, era uma coisa assim.
e ele tinha plena noção de que custava para ele andar uns 5 mil reais por mês, custava para andar naquele carro. E ele queria e tá ok. Sabendo disso, foi lá e fez. Para ele tava ok gastar 5 mil por mês só para poder andar naquele carro. Ó, tá certo. Teu caso, se o teu carro alugado, se tu chega à conclusão de que para os negócios, para tua imagem, não sei o quê, tem que, ao invés de gastar 1, tem que gastar 3, e tá dentro do que tu pode, show de bola. É. Agora, aquela casa que tem o Porsche na frente, e se o cara tá empipinado para manter aquele status, aí nós temos um problema. Eu tenho um conhecido que tá pensando em se mudar para Barueri, especificamente lá na região de Alphaville, em função de algumas atividades profissionais que vão melhorar no negócio dele. Efetivamente vão melhorar. Aí, como é que tá o negócio? Tô vendo um lugar para morar e tal, papai. Onde é que tu vai morar? Eu, na minha cabeça, né? Eu, se fosse fazer uma mudança dessa, o que eu ia fazer? Em primeiro lugar, não iria morar em Alphaville. Região mais cara. Porque uma casa, para começar em Alphaville hoje, o aluguel é de 20 a 25 mil por mês. Né? Só Sim. aluguel. Uhum. Eu ia pegar um bom apartamento no centro de Barueri, que é uma bela cidade, diga-se de passagem, ia gastar 5, 6 mil reais para fazer essa mudança. À medida que o meu negócio fosse... Deu certo mesmo. Deu certo mesmo e tal, eu iria partir talvez para Alphaville. Talvez, nem sei ainda, tá? Mas essa pessoa diz, não. Minha mulher não aceita menos do que isso e tal, papá. Até porque o padrão que eu tenho aqui é parecido e tal. Só que aqui ele gasta 6, 7. Lá ele vai gastar 20, 25. Mas ele simplesmente quer... Ele não aceita esse pequeno passo para trás para... Muito provavelmente ele já arranca com uma pressão de custos dentro da família e muito em função da pressão da esposa. Né? E, claro, cara... Se ele não quisesse também, ele não faria. Acaba fazendo porque também gosta, né? Mas já parte de uma pressão social inacreditável aqui. E tendo uma necessidade de fazer a coisa dar certo com muito mais intensidade. A cenoura vai vir com força. A cenoura vem com tudo, vem com 2 cenouras, né? Não é uma só, né? Então imagina só. Ok, pode ser que dê certo, não estou querendo dizer que não. É a minha maneira de pensar. Eu faria diferente, né? E o nosso tempo tá estourando. Acabou? Né? Mas eu não queria deixar de falar de um outro tema aqui que eu acho que também é importante, que são as experiências passadas. O cara que separou, tomou um divórcio complicado, daqui a pouco perdeu dinheiro, teve que dividir bens e tal, teve que retroagir. E normalmente essas pessoas acabam entrando num segundo relacionamento já sempre com o pé atrás, né? Em relação à questão financeira, né? Então, o cara daqui a pouco vai reconstruir tudo de novo, daqui a pouco toma um segundo divórcio aqui, perco metade de novo. Então... Eu tive um divórcio, né? Mas tu dividiu nada, né? Daí eu brinco, né? Que quando eu soube a hora de me divorciar, porque daí eu não tinha nada, então eu perdi metade de nada. A vantagem que eu vejo numa mulher, um homem que passaram por um divórcio complicado, é que talvez eles se sintam mais confortáveis em discutir isso com um novo parceiro ou parceira. Né? Então, gente, assim, eu passei por uma situação assim, vamos manter as coisas desse jeito aqui. Geralmente um segundo casamento já pegam as pessoas com mais maturidade, tanto o homem quanto a mulher, que fica um pouco mais fácil de falar sobre esse tema aqui. Então eu diria assim, apesar da experiência passada pode ter sido traumática, me parece que é um facilitador na comunicação do novo casal. Talvez até aquela sobra de patrimônio agora sim ele quer proteger, né? Então, e aí fica mais fácil. Eu, por exemplo, se eu passasse por uma separação traumática e viesse a ter um outro relacionamento, talvez eu já ia dizer, olha, eu gostaria de manter isso aqui desse jeito, eu já tenho uma filha, eu quero preservar minha filha, daqui a pouco a outra pessoa vai ter filho também, né? É diferente, mas eu acho que é uma discussão também que... E depende muito da idade também, né? A gente chega uma idade que tu olha assim, cara, já passei da metade do caminho, não tem mais o que ficar
inventando moda aqui. Eu vou preservar o que já existe, não vou correr riscos. Aí quando tu tem 20 anos é diferente, né? Sim. É outra. Mas então, ó, o que pode parecer ruim num primeiro momento, assim, de tu ter passado por uma situação um pouco mais complicada, talvez seja um facilitador dali para frente, pela experiência que tu viveu, né? E o nosso episódio, né, o resumo dele, eu tô aqui pensando, não tem certo nem errado. Não. Tem que se tem conversar. Várias formas diferentes. O dinheiro pode ser muito bom, como pode destruir casamento. Então, assim, é difícil? É um tabu? Mas tem que ser conversado. E conversa aos pouquinhos. É a terceira causa de separações. Terceira? A terceira causa de separações é o dinheiro. Ele resolve o problema e causa Sabe quais problema. são as duas primeiras? A primeira como é que se diz? As pessoas acabam se descobrindo tão diferentes. Dificuldade de relacionamento. Tipo assim, mano, quem é essa pessoa que eu casei? Incompatibilidade. Né? Incompatibilidade. A segunda, por incrível que pareça, no caso do Brasil, é violência. Nossa. Violência. E a terceira é dinheiro. Ó. Incrível, né? Tinha violência. Eu me surpreendi com esse dado também. Pois é. Claro que provavelmente em classes sociais mais baixas, né? Mas violência acontece em todas, né? Talvez numa quantidade um pouco menor nas classes mais altas, mas também acontece. Muito bem, pessoal. O resumo, então, é que a chave está na comunicação, né? Vamos ver com o pessoal como é. Escrevam aí como tipo é que vocês lidam também. Tem que conversar. Se não conversar, vai dar problema sempre. Eu queria ter falado disso. Eu estava vendo um vídeo do Paulo Vieira, que é um treinador aí de performance. Ele tem o método CIS. E ele estava dando uma entrevista e ele dizendo, olha, eu era solteiro e eu fazia 300 mil reais por ano. Não era um mau salário, né? Mas era 300 mil. Quando eu casei com uma pessoa tão incrível que hoje nós faturamos 350 milhões por ano. Eita! E ele disse assim, eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse a minha mulher. Porra, eu assisti ele falando aquilo e disse, cara, cheguei a me arrepiar, né? Disse assim, cacete, né? Então, muitas vezes o casamento te leva para um outro patamar. Quando as pessoas... 1 mais 1 é 3, daí. Quando se conversam, alinham-se nos objetivos. Claro. Né? E até vou te dizer, hoje eu estou num dia especial, que é, né? Já falei 20 anos de casamento, e se me perguntar agora, e aí, faria de novo? Com certeza. Faria de novo. Então... esse recorte vamos mandar para Fernanda. Falei de propósito. Yasmin, não recorta isso aqui porque isso tem más intenções esse comentário dele aqui. Não, mas eu vou mandar hoje para nós já postar isso. Mas eu já falei pessoalmente para ela. Coisa linda. Pessoal, lembrando, não deixem de comentar, eu acho que esse é um tema que ele gera muita discussão. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Escrevam aqui nos nossos comentários. Sugiram temas, né? Seguimos. E muito obrigado aí por ficarem com a gente em mais um episódio. E nos vemos no próximo episódio do Aposentado Rico. Até mais.